5 frases psicológicas ocultas que fazem o narcisista se destruir sozinho. Carl Jung explica. Você já se perguntou por que algumas palavras silenciam até os mais barulhentos? Por que certos olhares desmoronam castelos de ego que pareciam inabaláveis? Talvez você nunca tenha percebido, mas há frases que não apenas atingem, elas implodem, como se carregassem dentro de si o peso de uma verdade ancestral, uma espada invisível que corta onde o narcisista mais teme ser tocado, dentro de si mesmo. E a pergunta que permanece é: por que essas palavras causam tanto estrago, se parecem tão inofensivas? Carl Jung dizia que o que nos fere não é o que vem de fora, mas o que desperta aquilo que sempre esteve adormecido dentro de nós. O narcisista, por trás da máscara cintilante, carrega um abismo que ele mesmo evita encarar. Mas existem frases que funcionam como espelhos sujos, revelando rachaduras no reflexo que ele construiu com tanto esforço. Frases que não acusam, apenas iluminam. E nesse brilho incômodo, o orgulho se contorce, a fachada se estilhaça e o monstro começa a se alimentar de si. Você vai sentir, não porque alguém vai gritar uma resposta, mas porque algo vai se mover aí dentro, devagar, como se um segredo antigo estivesse tentando acordar. O que você sempre pensou sobre força pode não sobreviver ao que está prestes a ser dito, porque essas frases não são conselhos. São portais, e uma vez abertos, não há mais como voltar à inconsciência. Você será exposto, mas não da forma que imagina. A verdade nunca invade. Ela apenas revela. Não há gritos neste vídeo, não há vingança. Há algo muito mais perigoso, a revelação silenciosa. Aquelas palavras que escorregam para dentro como se fossem inofensivas, mas carregam um código oculto que desativa o castelo interior do narcisista, tijolo por tijolo. E o mais perturbador, ele nem vai perceber que foi você. A destruição não vem de fora, vem de dentro, e começa com algo que parece apenas uma frase, mas que nasceu no inconsciente coletivo, onde todos os monstros dormem, e todos os deuses também. Portanto, se você veio buscar respostas rápidas, talvez deva sair agora. Mas se algo em você sente que há uma chave escondida atrás dessas palavras, então fique, porque há uma força que o narcisista não pode controlar, o reflexo que não foi pedido. E quando ele for forçado a olhar, tudo o que construiu começa a ruir, sozinho. Esse vídeo não é sobre destruí-lo. É sobre ativar a queda que ele mesmo construiu. E a primeira rachadura começa agora. Ele sorri como quem domina tudo, como quem nunca vacila. Mas o que você não vê, o que ele jamais deixaria aparecer, é que esse sorriso é um grito enjaulado. O narcisista vive preso numa prisão dourada, construída com os tijolos da própria mentira. Não é você quem o ameaça, é o eco daquilo que ele tenta esconder todos os dias de si mesmo. E quando uma frase certa penetra essa couraça, não dói como um tapa, dói como memória. Porque não é uma ofensa, é uma lembrança do que ele nunca quis sentir. Jung nos ensinou que o inconsciente não esquece, ele apenas se cala. Até que alguém diga as palavras certas, e é aí que o caos começa. Porque o narcisista não suporta a linguagem do invisível. Ele precisa de controle, e frases simbólicas são como buracos na parede da razão. Coisas que ele não pode explicar, apenas sentir. E sentir, para ele, é o maior dos perigos. Sentir significa estar vulnerável. Significa encarar aquilo que foi enterrado. Significa sangrar sem saber onde foi o corte. Essas frases não gritam. Elas cochicham, elas não atacam, elas insinuam, e é essa insinuação que o devora, porque o narcisista precisa de certezas, de adoração, de aplausos, de controle do roteiro, mas essas frases o empurram para o improviso emocional, e ali, fora do script, ele não sabe quem é.
É como arrancar a pele de um personagem e mostrar que não há ator por trás, só vazio. E é no vazio que ele se desfaz, pedaço por pedaço, tentando colar verdades com fita de ego. Você já viu um olhar perder o brilho em segundos? Já testemunhou alguém que parecia indestrutível ser atravessado por uma única frase? Não é magia, é símbolo. E símbolos não são decorativos, são armas ancestrais. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nosso interior aparece do lado de fora como destino. Mas e quando uma frase ativa essa aparição? Quando ela obriga o narcisista a ver o que sempre tentou projetar nos outros. A dor que ele jogava em você agora volta com o rosto dele. Essas frases são como espelhos inclinados. Elas não refletem o que está na superfície, refletem o que está atrás, e é por isso que causam tanto estrago. O narcisista tenta manipular a luz, mas não sabe o que fazer com o espelho que vira sozinho. Porque nesse espelho, ele não é o Deus que criou. É a criança esquecida, o medo disfarçado, o trauma nunca curado. E quando essa imagem retorna, não há máscara que aguente. Ele sorri por fora, mas algo nele começa a chorar por dentro, e nem ele entende por quê. Você não precisa levantar a voz, não precisa discutir. A destruição começa no silêncio. Começa quando ele tenta se proteger de algo que parece inofensivo, mas carrega a energia simbólica do inconsciente. Uma frase certa é como um sussurro do passado que ele nunca quis ouvir. É um cheiro de infância, um tom de verdade, um símbolo que resgata o que ele quis matar. E ninguém pode fugir da própria sombra quando ela decide andar na frente. Jung disse: aquilo que negamos em nós aparece nos outros. E o narcisista projeta o tempo todo: culpa, medo, raiva, abandono. Mas quando você diz uma dessas frases ocultas, o jogo inverte. Ele não consegue mais se esconder na sua fragilidade. Ele não pode mais usar você como escudo. E nesse instante, ele está nu diante de uma verdade que não grita, apenas se impõe, e o que se impõe não precisa de permissão para ferir. Mas atenção, essas frases não funcionam como feitiços, elas funcionam como espelhos internos. Só causam dor em quem ainda não tem estrutura para se ver. Só desmontam quem construiu o eu em cima de destroços. E o narcisista, por mais que pareça sólido, é uma colagem de pedaços. Cada frase certa arranca um deles, não com violência, mas com precisão cirúrgica. E o que resta depois é só o silêncio de quem percebeu que não era quem pensava ser. A destruição, portanto, não é o fim, é o começo, porque só quem se desfaz pode se reconstruir de verdade. Mas o narcisista não quer reconstrução, ele quer adoração. E quando isso acaba, começa o colapso. O ego desnutrido se alimenta da própria carne. O orgulho vira veneno. A máscara gruda na pele e ele cai, sozinho, como uma estrela que esqueceu que já estava morta. Só brilhava por reflexo. Ele percebe, mas finge não ver. Ele sente, mas se recusa a admitir. O narcisista vive em um teatro onde cada gesto é ensaiado, cada emoção é calculada, cada palavra é uma peça na construção de um personagem que nunca existiu. Mas existe uma frase, apenas uma, que não se encaixa no script. E quando ela aparece, tudo paralisa. O palco vira cemitério. Os aplausos se transformam em silêncio. E o ator, de repente, esquece quem era. Essa é a segunda frase. O segundo golpe. Um sussurro disfarçado de espelho que força o narcisista a ver o que ele passa a vida tentando esconder. Isso não tem nada a ver comigo e tudo a ver com você. Essa frase parece leve, quase indiferente. Mas para o narcisista, ela é um terremoto, porque ela quebra a simbiose, ela arranca dele o poder de manipular sua culpa. Pela primeira vez, ele não é o centro.
Pela primeira vez, você recusa o papel de espelho. Você devolve, você rompe o ciclo. E isso é intolerável para alguém que só sabe existir por reflexo. Quando você diz isso é sobre você, o narcisista é jogado no escuro da própria sombra. E não há luz artificial que possa iluminá-lo ali. Carl Jung foi claro. Conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Mas o narcisista se nega a conhecer a própria. Ele veste o ego como armadura e aponta o dedo para o mundo, tentando convencer a todos e a si mesmo que os monstros vivem do lado de fora. Mas essa frase aponta o dedo de volta. Ela não acusa, ela apenas se recusa a carregar o fardo alheio. E nessa recusa, algo dentro dele quebra. O narcisista precisa do outro para existir. Ele precisa que você duvide de si, que você tente explicar, justificar, consertar. Mas quando você olha nos olhos dele, firme, calmo, e diz: "Isso é seu, não meu", ele perde a base. Porque o que o alimenta não é a aprovação, é o controle da sua dúvida. Ele quer que você se questione. E você acaba fazendo isso por tanto tempo que esquece que existia antes dele. Mas essa frase, ela corta esse cordão umbilical invisível. Ela o deixa órfão de você, e isso o desestabiliza mais do que qualquer grito. Ele pode rir, ironizar, desdenhar, pode dizer que você está fugindo, que não entende nada, mas não se engane. O segundo golpe já foi aplicado, o estrago já começou, porque a frase penetrou onde deveria, e a mente dele vai ruminar isso, no silêncio, na madrugada, nos momentos em que ninguém está olhando. Ele vai pensar nessa frase como quem coça uma ferida aberta. Porque no fundo ele sabe, ele sempre soube, ele só não queria que você soubesse também. Essa frase tira dele o poder da projeção, e sem isso ele não sabe como existir. Jung dizia que o inconsciente não perdoa o que é evitado, e o narcisista é mestre em evitar. Mas o inconsciente é paciente e implacável. Quando essa frase é dita, ela aciona forças invisíveis dentro dele. A criança ferida, o abandono congelado, o medo de ser rejeitado, tudo aquilo que ele enterrou sob camadas de superioridade começa a emergir como fumaça preta de um vulcão adormecido. E ele tenta abafar, mas não consegue mais. Você não imagina o poder de uma recusa. O poder de um "não aceito mais isso como meu". Isso não é sobre orgulho. É sobre verdade, é sobre honrar seu espaço psíquico, sobre deixar de ser o espelho em que ele se vê. Porque o narcisista sem espelho desaparece. Ele não tem substância própria, apenas reflexo. E quando você interrompe esse reflexo, ele se fragmenta, começa a buscar outros rostos, mas nada satisfaz. Porque o que ele queria de você era sua alma, não sua presença. Essa frase devolve o peso para as mãos que o criaram, e ele não sabe o que fazer com esse fardo. Ele tenta empurrar de volta, usar a culpa, o sarcasmo, o drama. Mas algo mudou, você não reage mais. E isso para ele é insuportável, porque o jogo dele só funciona se você participar, se você se defender, se justificar, chorar. Mas você não faz nada disso. Você apenas diz: "Isso é seu". E nessa frase está o fim do império, a queda do trono, o colapso do mito pessoal. Jung nos ensinou que todo encontro é uma fusão de inconscientes e que onde um não se responsabiliza, o outro adoece. Mas quando você rompe com isso, quando você recusa o lixo que não é seu, o equilíbrio começa a retornar. E o narcisista, desacostumado à verdade, se perde no próprio labirinto. Ele tenta reverter, mas o veneno já entrou. Porque essa frase se instala como uma senha no inconsciente dele. E um dia, quando menos esperar, ela vai explodir. Vai aparecer no rosto de um filho, no fim de um relacionamento, em um silêncio no espelho.
E quando isso acontecer, ele vai lembrar de você. Esse é o segundo golpe. Não o mais cruel, mas talvez o mais preciso, porque ele não ataca, ele devolve. Não é agressivo, é limpo. Não destrói por fora, implode por dentro. É a frase que transforma a vítima em observador, o espelho em muro, a confusão em clareza. É o instante em que o narcisista percebe que perdeu você, não porque você foi embora, mas porque você voltou para si. E ninguém pode dominar quem já se recuperou da hipnose. No silêncio entre um ataque e outro, algo muda. Você sente um cansaço diferente, como se a alma gritasse por algo que não tem nome. Não é raiva, não é medo, é como se você tivesse finalmente acordado de um transe antigo. Como se o eco das palavras dele já não encontrasse mais abrigo dentro de você. E nesse espaço novo, quase sagrado, surge a terceira frase. O terceiro golpe. Uma frase que não exige nada, que não discute, que não grita, que não implora. Apenas constata. Você pode continuar sendo quem é, mas eu não vou mais ficar aqui para assistir. Ela vem como uma brisa, mas carrega a força de um furacão. Porque o narcisista, no fundo, nunca teme o confronto. Ele teme o abandono silencioso. Ele sabe manipular brigas, reverter xingamentos, teatralizar a dor. Mas o que ele não sabe como lidar é com o vazio, com o eco do não vou mais estar. Jung dizia que nada é mais assustador para o ego inflado do que a ausência de plateia. O narcisista é um ator solitário que só existe enquanto houver alguém olhando. E essa frase apaga a luz do palco. Dizer que você não vai mais ficar é como apagar uma estrela no céu interno dele, porque até então você alimentava o ciclo, voltava, explicava, chorava, argumentava, mas agora você simplesmente sai, e não por ódio, mas por lucidez. A frase não é um ataque, é uma libertação. É como se você tirasse os sapatos sujos do sofrimento e simplesmente decidisse andar descalço, de volta para si. E nessa decisão sem alarde, o narcisista sente o golpe mais fundo até aqui. Você deixou de pertencer ao drama. O narcisista constrói uma teia de significados onde ele é o centro gravitacional. Tudo gira ao redor do que ele sente, pensa, acredita, deseja. Mas quando você diz que ele pode continuar e que você está saindo do roteiro, ele se vê no espelho de um palco vazio. É como um ator ensaiando para cadeiras vazias. A máscara começa a cair não porque foi arrancada, mas porque não há mais ninguém que acredite nela. A mentira precisa de olhos alheios para sobreviver. E você os fechou. Jung apontava que o inconsciente coletivo reage quando rompemos padrões. E essa frase, dita com calma e convicção, ativa algo ancestral dentro do narcisista. O medo de ser esquecido, de ser irrelevante, de não deixar marca, porque no fundo o narcisista não quer apenas vencer, ele quer permanecer. E quando você diz que não ficará mais para ver o show, ele sente que deixou de existir. O ego, que parecia tão inflado, murcha como um balão que furou sem estourar. Talvez ele ria. Talvez ele diga que você está dramatizando, que você nunca significou tanto assim, que sua ausência será um alívio. Mas por dentro, a alma dele treme. Porque essa frase é o início de um silêncio que ele não sabe como preencher. Ele vai tentar reverter, usar culpa, nostalgia, lembranças. Vai até simular mudança, mas você já partiu, não fisicamente. Você partiu internamente, e isso o desnorteia mais do que qualquer porta batida. A terceira frase, não, marca o fim de uma relação. Ela marca o fim da dominação. É a declaração de independência da alma. É como se você dissesse, pode continuar com seu império, mas eu não serei mais seu súdito. E essa ruptura, por mais sutil que pareça, gera uma implosão lenta dentro do narcisista. Ele continua andando, sorrindo, postando, mas há um eco interno que diz, ela
Ele me viu de verdade, e mesmo assim escolheu partir. Isso, para um narcisista, é inaceitável. Carl Jung nos lembra que não há despertar da consciência sem dor. E é isso que essa frase provoca. Não é a dor do ego ferido, é a dor do vazio que não se preenche mais. Porque quando alguém como você decide sair, decide deixar de dançar essa dança disfuncional, o narcisista perde a música. Ele pode tentar tocar outra, buscar novos parceiros, mas algo da sua saída ecoa. Porque não foi um escândalo, foi uma despedida madura, e essa maturidade fere mais do que 1000 acusações. Ele vai tentar trazer você de volta, com presentes, com promessas, com frases que parecem tiradas de filmes românticos. Mas o que ele realmente quer não é você, é o papel que você representava. E ao dizer que não vai mais assistir, você mata o papel. Você dissolve a ficção, e sem ficção, ele precisa encarar a realidade. E a realidade é que ele está só, que ninguém mais segura a máscara dele, que ninguém mais acredita no roteiro. Esse é o terceiro golpe, o mais silencioso, o mais devastador, porque ele não destrói com palavras. Ele desconstrói com presença ausente. Ele mostra ao narcisista que sua existência não depende mais dele, e isso o obriga a encarar o que nunca quis ver. Que toda a sua grandiosidade era sustentada pelo olhar dos outros. Agora, sem seu olhar, ele precisa olhar para si. E isso pode ser insuportável. O narcisista acredita ter controle até mesmo sobre o tempo. Ele manipula o passado, distorce o presente e usa o futuro como promessa de redenção. Tudo para manter você dentro da bolha onde ele reina. Mas o que ele não espera é que você tenha mudado no silêncio, que algo tenha despertado enquanto ele ainda se vangloriava de uma influência que já não existia. É aí que entra a quarta frase, o quarto golpe. Aqui rompe o ciclo ancestral, da culpa, do salvamento, da necessidade de consertar. Uma frase simples, mas irreversível. Eu entendo por que você é assim, mas isso não justifica. Ela parece até gentil à primeira vista. Uma tentativa de compreensão, um gesto de empatia. Mas para o narcisista é como um veneno diluído em mel, porque o que ele mais teme não é o julgamento, é o discernimento. Julgar ele sabe como rebater, mas discernir é diferente. É frio, lúcido, impenetrável. Quando você diz que entende, mas não aceita, algo dentro dele entra em colapso, porque essa frase tira dele o direito de se esconder atrás da própria dor. Carl Jung sempre ensinou que compreender o inconsciente não é justificar os atos que ele produz. O entendimento liberta quem sente, mas nunca absolve quem escolhe ferir. E o narcisista, por trás da máscara, tem um trauma. Talvez até muitos. Ele se agarra a eles como desculpa para destruir o outro. Mas essa frase corta essa linha imaginária entre dor e abuso. Ela reconhece a ferida, mas exige responsabilidade. E o narcisista não sabe o que fazer com isso, porque ele nunca aprendeu a ser responsável pelo próprio caos. Essa frase desarma o jogo emocional. Ela não é dita com raiva, nem com mágoa, é dita com clareza, e a clareza é letal para quem vive de neblina. Ela mostra que você já não está mais preso na armadilha emocional, que você pode sentir compaixão sem voltar, que você pode entender sem perdoar aquilo que se repete. E esse paradoxo fere mais do que qualquer ataque, porque o narcisista vive de extremos, herói ou vilão, vítima ou carrasco. Mas essa frase nega todos os papéis. Ela revela que o jogo acabou. Ele tentará convencê-lo do contrário. Usará memórias, promessas, confissões emocionais. Dirá que tudo vem de um lugar ferido, que ele não sabe amar de outro jeito. E parte disso pode ser verdade, mas a verdade não justifica o dano contínuo. E é isso que essa frase carrega. O limite.
Não um limite imposto com ódio, mas com amor próprio. E para o narcisista, o seu amor próprio é como ácido sobre a fantasia dele, porque onde há amor próprio, não há submissão. Você vai notar, o tom dele muda. Ele não sabe se apela para o drama ou para a raiva, porque sua resposta não oferece entrada para nenhum dos dois. Você não ataca, apenas recusa. Você não grita, apenas nomeia. E nessa serenidade, ele perde o domínio. A emoção deixa de ser arma e passa a ser espelho. E ali, diante da sua lucidez, o narcisista vê sua maior fraqueza, a impossibilidade de manipular quem se vê por inteiro. Jung nos lembra que todos nós temos uma sombra, mas só os corajosos a integram. O narcisista a terceiriza, a espalha nos outros. A culpa, a dor, o peso, ele vive disso. Mas quando você diz que entende a origem, mas não aceita o destino, você bloqueia a transferência. Você cria um campo psicológico onde ele não consegue mais se alimentar. É como se ele tentasse sugar a energia de uma fonte seca. E a frustração é silenciosa, mas corrosiva. Ele sente a fome, mas já não há alimento. Essa frase deixa claro que empatia não é permissão, que compaixão não é contrato, e que entender o passado de alguém não significa se sacrificar no presente. E o narcisista, ao perceber isso, experimenta um tipo de dor que ele não sabe nomear. Porque não é a dor de perder você, é a dor de perder a desculpa. Ele já não pode mais culpar o trauma, a infância, o ex-parceiro, o mundo, porque agora você viu, você compreendeu e mesmo assim disse não. É nesse ponto que muitos tentam voltar, imploram, dizem que agora sim vão mudar, que finalmente foram tocados. Mas atenção, essa frase é uma linha na areia. Cruzá-la de novo é voltar ao ciclo, e a força dela está em não ser recuada, porque ela planta no inconsciente dele a certeza de que foi visto, e mesmo assim não foi escolhido. Isso não fere o orgulho. Isso corrói o delírio de onipotência, e sem esse delírio, o narcisista se desmancha. Este é o quarto golpe, a faca sutil que separa o trauma da crueldade, a lâmina afiada que diz, sim, eu vejo sua dor, mas não vou mais morrer por ela. E nesse reconhecimento sem submissão, você se eleva. Você sai da prisão onde o amor era sinônimo de sacrifício. Você se liberta da culpa de não salvar alguém que só se alimentava da sua salvação. Porque no fim, o que essa frase faz é devolver o narcisista para o único lugar que ele tem evitado a vida inteira, ele mesmo. Às vezes, o golpe mais destrutivo não é o que vem de fora, mas o que ecoa lá dentro quando tudo já parece calmo. O narcisista é mestre em apagar rastros, em fingir redenção, em se reinventar para reconquistar. Ele estuda suas fraquezas, memoriza suas hesitações e se infiltra nos espaços mais frágeis da sua história. Ele se adapta, ele observa e, acima de tudo, ele espera que você esqueça, que confunda a ausência de dor com perdão, saudade com amor, silêncio com paz. Mas há uma frase, a quinta, o golpe final, que o impede de reconstruir o ciclo. Uma sentença definitiva que fecha as portas que ele acredita poder arrombar. Eu não espero mais nada de você. Essa frase não é raivosa, não é amarga, não é orgulhosa. Ela é morta e, por isso, ela assusta tanto, porque o narcisista se alimenta da expectativa alheia. Ele existe no intervalo entre a dor que causa e a esperança que você ainda cultiva de que um dia ele vá mudar. Quando você diz que não espera mais nada, você quebra o último elo invisível que o mantinha vivo dentro de você. E essa quebra é tão sutil quanto devastadora, porque não grita, mas mata. Carl Jung dizia que o sofrimento cessa quando ele deixa de ser necessário. E essa frase representa exatamente isso, o fim da utilidade do sofrimento.
Ela não é uma fuga, é uma aceitação. Um adeus não dito, um luto sem flores, um enterro sem corpo. É como se você dissesse, eu já entendi, e por isso não espero mais. E isso é inaceitável para o narcisista, porque ele precisa que você continue esperando. Esperando o pedido de desculpa, a melhora, o retorno, a cura que nunca vem. O quinto golpe não fere o ego, ele o dissolve. Porque o ego do narcisista só existe enquanto houver palco, enquanto houver plateia, reação, desejo, mas essa frase apaga a luz de tudo isso. Ela é como uma noite que não acaba, um silêncio que não se rompe, uma ausência que não será preenchida. Quando você diz que não espera mais, você retira dele o poder de tocar sua alma. E o narcisista, por mais que pareça indiferente, sente isso como uma amputação. Ele vai rir. Vai dizer que você está dramatizando, que nunca quis que você esperasse nada mesmo. Mas no silêncio da madrugada, no vazio da ausência, essa frase vai corroer. Porque o que ele mais quer é a certeza de que ainda ocupa um espaço. E essa frase, dita com serenidade, sem revanche, é como uma porta que se fecha sem estrondo e nunca mais se abre. Ela carrega uma ausência definitiva, um vácuo que ele não sabe preencher. Porque tudo o que ele oferece depende da sua expectativa, e ela não existe mais. A beleza sombria dessa frase está no fato de que ela não precisa de confirmação. Ela não exige que o outro entenda, aceite ou reaja. Ela apenas é. E nisso está seu poder. Jung falava da individuação como um caminho de retorno a si mesmo. E essa frase é o marco final dessa travessia. Quando você diz que não espera mais, você se encontra. Você deixa de buscar fora aquilo que o narcisista prometia. Você encerra a projeção. Você puxa de volta tudo o que era seu e que havia sido sequestrado por falsas esperanças. Não há raiva nessa decisão. Há um tipo de amor, mas não por ele, por você. Um amor maduro, profundo, que entende que seguir em frente é mais importante do que esperar milagres em desertos. O narcisista, ao perceber isso, começa a perder cor. A figura dele se torna opaca, comum, previsível. E isso, para alguém que se via como centro do universo, é insuportável. Ele foi rei por tanto tempo, mas só porque você acreditava no trono. Agora, você vê apenas a cadeira vazia. Você pode até sentir um vazio depois de dizer isso, como se algo tivesse morrido. E de fato morreu. Morreu a ilusão. Morreu a necessidade de aprovação. Morreu o vício emocional. E com isso, nasce uma nova identidade. Uma que não se alimenta de promessas quebradas, de voltas calculadas, de migalhas emocionais. Uma identidade inteira, limpa, livre. E essa liberdade não precisa mais de ninguém como justificativa. Jung dizia que o processo de cura começa quando paramos de tentar mudar os outros. E essa frase sela isso. Você não espera que ele entenda, que ele evolua, que ele te busque. Você apenas solta, sem barulho, sem grito, sem drama. E o narcisista, ao perceber isso, entra no maior desespero de todos, a irrelevância, porque no fundo ele nunca quis amar. Ele quis ser indispensável. E agora você mostra que viver sem ele é não só possível, como inevitável. Esse é o quinto golpe, o fim do ciclo. A última palavra que não precisa de resposta, a frase que não precisa de eco, porque ela é completa. Ela não é uma ameaça, nem uma despedida. Ela é a vida que segue, a alma que se fecha para a manipulação, o corpo que para de vibrar na frequência da dor. É o renascimento que não precisa ser anunciado, e o narcisista, pela primeira vez, fica do lado de fora. Não porque você o expulsou, mas porque ele já não cabe mais. Há algo em você que já sabia tudo isso antes mesmo que fosse dito.
Como se cada frase, cada símbolo, cada silêncio desta jornada tivesse apenas despertado memórias adormecidas em algum canto profundo da alma. Não foram palavras que falaram com você, foi algo mais antigo. Algo que vem das sombras que você carrega e que agora começam a ter forma, nome, contorno, não para assustar, mas para libertar, porque só o que é visto pode ser curado. E talvez pela primeira vez você tenha realmente se olhado. O narcisista jamais entenderá o que foi dito aqui, porque este não é um conteúdo feito para ele, é um espelho feito para você. Um reflexo que não busca perfeição, mas presença, que não exige força, mas inteireza. Cada golpe descrito não foi um ataque ao outro, foi uma devolução. Assim, como se parte da sua essência tivesse sido sequestrada por anos e agora voltasse, ofegante, mas viva. Não há vingança nesta história. Há retorno. Carl Jung nos ensinou que aquilo que negamos nos domina e aquilo que aceitamos nos transforma. Hoje você não negou. Você tocou feridas, encarou verdades, atravessou símbolos que não são apenas ideias, são chaves. E cada uma delas abre uma porta que só você pode cruzar. A travessia já começou, mesmo que seus passos ainda não tenham notado. E é por isso que não há fim, apenas transição. Talvez agora você sinta um silêncio, mas não se engane. Esse silêncio não é vazio, é semente. O que pulsa aí dentro não precisa ser entendido ainda, apenas sentido. Como um eco que reverbera pelos corredores da sua história, tocando lugares que você não visitava há muito tempo. Um eco que não se apaga com o tempo, mas se aprofunda. E é nesse aprofundamento que a transformação começa. Você não saiu daqui com respostas fáceis, e esse era o objetivo. Porque as respostas que realmente importam não cabem em frases prontas. Elas nascem de dentro, elas ardem antes de curar. E o que você ouviu hoje talvez ainda precise decantar, como vinho antigo que só revela seu sabor após o silêncio. E quando isso acontecer, você vai perceber, não foi o narcisista que mudou, foi você. A jornada da consciência é solitária, mas não precisa ser solitária para sempre. Se estas palavras tocaram algo em você, algo que não pode mais ser ignorado, talvez você também esteja pronto para ser farol, para que outros que vivem no mesmo nevoeiro encontrem luz, não porque você salvou ninguém, mas porque salvou a si. E isso muda tudo. Compartilhar este vídeo não é um gesto de vaidade, é um gesto de devolução. Comentar, curtir, se inscrever, não são cliques vazios, mas pequenas declarações. Eu vi, eu senti, eu acordei. Se você quiser fazer parte dessa constelação de consciências que estão se libertando, este é o momento. Não por mim, não por este canal, mas por tudo aquilo que em você já não aceita voltar ao estado anterior. Deixe aqui sua voz, não para ser ouvida, mas para se ouvir. E se ainda houver dúvidas, medo, confusão, volte, assista de novo, porque há mensagens aqui que só são compreendidas na segunda escuta, ou na terceira, ou quando a vida, enfim, empurrar você para onde a alma já sabia que precisava ir. E se hoje você decidir dizer algo a si mesmo, que seja isso. O que um dia me feriu, agora me revela. Porque o que destrói o narcisista é o que reconstrói você.